Olá, meus amigos, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Dialética do Espírito. Esse programa nós estamos trazendo ao ar por essa página do Facebook, todas as sextas-feiras às 20 horas. E o objetivo, como o próprio título do programa, o próprio nome do programa já indicia, é estabelecermos um diálogo profícuo, um diálogo salutar, em busca dos conhecimentos que nós possamos desenvolver a respeito de nós mesmos, enquanto adeptos da filosofia espiritualista. E neste sentido é um programa que visa nos auxiliar na prática do autoconhecimento. Mas um autoconhecimento profícuo, um autoconhecimento salutar, um autoconhecimento que nos leve a valorizarmos cada vez mais a humanidade em nós e em cada um dos nossos semelhantes. Este é o objetivo dessa nossa proposta de investigação e uma proposta dialética. Por quê? Porque nós abrimos com um tema e esse tema é colocado para os nossos amigos e esses amigos vão investigando conosco, refletindo conosco a respeito desse tema e expondo as suas ponderações, as suas reflexões, as suas indagações, os seus questionamentos, a sua análise, a sua crítica. É um programa que objetiva a sua crítica. E, neste sentido, nós recebemos com muito carinho, muita gratidão a participação de todos, qualquer que seja a sua modalidade de investigação, qualquer que seja o seu sentimento religioso, qualquer que seja a sua prática devocional, qualquer que seja a sua filosofia de vida. Nós nos pautamos aqui pelo respeito incondicional a todo e qualquer ser humano. Portanto, neste sentido, tendo como princípio fundamental esta base, o respeito, nós respeitamos qualquer sentimento religioso, nós respeitamos qualquer filosofia e serão sempre bem-vindos também aqueles que, adeptos da filosofia materialista, ou seja, aquela que não é espiritualista, que nos apresente questionamentos. A dialética foi inaugurada por Sócrates e é neste sentido que nós pautamos o nosso programa. Sócrates dizia, o velho filósofo grego, que todo conhecimento só faz sentido se for para nos auxiliar a adquirirmos a virtude. E a virtude de todo ser racional, diz Kant, outro filósofo da nossa história, a virtude, diz Kant, é a firme determinação da vontade no sentido de cumprirmos o nosso dever. O dever de todo ser racional, segundo Kant, é ser livre, não se deixar escravizar por nada. Valendo-me aqui analogicamente das palavras do apóstolo Paulo. E neste sentido, este é o objetivo do autoconhecimento, auxiliar-nos a nos libertar das dificuldades impostas pela vida no mundo, pela vida cotidiana, os nossos dramas existenciais, as nossas novelas de vida, que cada um sabe onde a sua aperta mais fortemente, né? No nosso calo, cada um sabe disso. Então o objetivo da nossa proposta é buscarmos estabelecer conhecimentos sólidos, raciocinados, filosoficamente estabelecidos, embasados, e neste sentido a filosofia materialista também é bem-vinda como uma forma de contrapormos eventualmente a qualquer postura dogmática que possamos apresentar aqui. A dialética é para isso. Portanto, eu agradeço a presença dos queridos amigos que têm nos prestigiado e
aguardemos que tenhamos um programa proveitoso para todos nós. Eu me propus investigar hoje, na esteira do que já vinha fazendo nas 2 últimas semanas, o nosso sentido espiritual. O que é o sentido espiritual? Nós estamos muito acostumados a nos valermos dos sentidos físicos. Tá? Estes nós estamos habituados a usar desde que nos conhecemos como seres de razão cognitiva, né? Seres cognitivos aqui no mundo. Desde criancinha a gente já usa os nossos sentidos físicos. Mas eu queria falar um pouco mais a respeito do sentido espiritual. Porque o sentido espiritual, ele é a fonte de uma série de fenômenos existenciais, fenômenos humanos, naturais, que refletem e influenciam em muito no nosso cotidiano, seja nas nossas relações de sentimentos íntimos, de emoções, da nossa sensibilidade interna, como no nosso mundo de relações. E o objetivo é identificarmos hoje alguns efeitos deste sentido espiritual refletindo, implicando, determinando e afetando o nosso comportamento no mundo. O que é o sentido espiritual? Na Revista Espírita de 1864, mês de outubro de 1864, o organizador do Trabalho dos Espíritos, o filósofo e pedagogo Allan Kardec, ele escreveu um artigo, ele intitulou O Sexto Sentido e a Visão Espiritual, ensaio teórico sobre os espelhos mágicos. Ele analisando alguns fenômenos espirituais, ele escreveu o seguinte: a visão espiritual, na realidade, é o sexto sentido, ou o sentido espiritual, de que tanto se falou e que, como os outros sentidos, pode ser mais ou menos obtuso ou sutil, desenvolvido ou menos desenvolvido. Ele tem como agente o fluido perispiritual, como a visão física tem por agente o fluido luminoso. O que quer dizer Kardec com isso? O fluido perispiritual. Nós que estudamos a doutrina hinduísta, a doutrina budista, as doutrinas orientais de uma forma em geral, sobretudo o hinduísmo e a filosofia espírita, chamamos o fluido perispiritual, o perispírito, o corpo sutil de todos os seres espirituais, de todos os espíritos. Em caso dos espíritos encarnados como nós, nossas almas, mantemos também, conservamos também esse corpo espiritual. E o Kardec está dizendo que a visão espiritual é uma visão que tem como agente, é uma visão do espírito, que tem como agente o fluido perispiritual. É através do perispírito, portanto, que a visão, que é uma faculdade, é um sentido desenvolvido pelo espírito, se realiza. Assim como a radiação do fluido perispiritual traz à alma certas imagens e certas impressões. Esse fluido, como todos os outros, tem seus efeitos próprios, suas propriedades sui generis. Sendo o homem composto de espírito, perispírito e corpo, esta é uma informação muito importante para aqueles nossos amigos que não estão muito afeitos às revelações da ciência espírita. O que diz o Kardec aqui? Sendo o homem encarnado, aqui, o ser humano, composto de espírito, perispírito e corpo físico durante a vida encarnada, as percepções e sensações se produzem ao mesmo tempo pelos sentidos orgânicos e pelo sentido espiritual.
Esse é o início dos nossos problemas na distinção e identificação do autoconhecimento. Depois da morte, os sentidos orgânicos são destruídos, mas resta o perispírito e o espírito continua a perceber pelo sentido espiritual, cuja sutileza aumenta em razão do desprendimento da matéria. Então, o sentido espiritual é desenvolvido pelo espírito. Quando ele encarna, ele continua exercitando o sentido espiritual, ao mesmo tempo em que ele exercita e executa as funções dos sentidos físicos. Um momento só, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual o problema aí, mano? Problemas técnicos aqui. Vai naquele doc que eu te mostrei, que você abre a Mission Control ali. Problemas técnicos aqui na nossa transmissão. Eu estou vendo nossa técnica aqui desesperada ali, não estou entendendo nada. Coisas da modernidade, tem que falar para ela. Uma geração que cresceu com a mão no cabo da enxada. De repente tem que pegar em sistemas operacionais da Macintosh. E aí a gente apanha. O homem, continua Kardec, em quem tal sentido é desenvolvido, goza assim por antecipação de uma parte das sensações do espírito livre. O que está dizendo Kardec aqui? Mesmo estando encarnado, desenvolvendo este sexto sentido, o sentido espiritual, toda criatura experimenta já por antecipação as sensações, as percepções do sentido espiritual. Uma vez que, amortecido pela predominância da matéria, o sentido espiritual não deixa de produzir sobre todas as criaturas uma porção de efeitos que são reputados paranormais, fantásticos, maravilhosos, extraordinários, unicamente por falta de conhecimento deste princípio. Então aqui, o que Kardec está dizendo é que uma série de fenômenos que nós atribuímos à imaginação superexcitada, à indisposição física e mental, a estresse, tem fonte, na verdade, tem como causa produções, realizações, fenômenos naturalmente realizados pelo sentido espiritual. Ele diz o seguinte, em resumo, a visão espiritual é um dos atributos do espírito e constitui uma das percepções do sentido espiritual. É, pois, uma lei da natureza. Sendo o homem um espírito encarnado, possui os atributos do espírito e, pois, as percepções do sentido espiritual. Ele fala em percepções mesmo. Tá? Em vigília, ou seja, quando desperta o nosso corpo, tais percepções são geralmente vagas, difusas e, por vezes mesmo, insensíveis e inapreciáveis, porque são amortecidas pela atividade preponderante dos sentidos materiais. Não obstante, pode dizer-se que toda percepção extracorpórea é devida à ação do sentido espiritual, que, no caso, supera a resistência da matéria. A grande dificuldade nossa no desenvolvimento, na apreciação, na identificação dos fenômenos realizados pelo sentido espiritual são os nossos sentidos físicos. É exatamente o objetivo dos nossos últimos estudos, dessas últimas aulas, desses últimos programas, é identificarmos e distinguirmos o que são representações produzidas pelos sentidos físicos
o que são representações produzidas pelo sentido espiritual. Essa é a grande dificuldade da humanidade encarnada. E essa é uma questão da mais alta indagação e importância para nós. Por quê? Porque quando descontrolados, esses fenômenos do sentido espiritual geram uma série de perturbações comportamentais que nós temos visto já desembocarem e redundarem, acabarem produzindo verdadeiras moléstias, patologias comportamentais. Por ser um sentido espiritual mesclado com os sentidos físicos, por produzir o sentido espiritual, representações próprias da sua natureza sutil mesclado com os sentidos físicos, essas percepções exigem um conhecimento de si, um autoconhecimento muito grande, apurado, para que ela não seja fator de nos conduzir a erros. Principalmente erros de avaliação quando recebemos sugestões mentais. Esta é a grande dificuldade, porque tudo se realiza no campo do sentimento, que produz pensamento e se realiza, portanto, no campo de pensamentos. Esta é a grande dificuldade. Então, o próprio Kardec adverte que essas percepções não estão isentas de erro. E, consequentemente, o espírito encarnado pode ser mais apto ou menos apto a distinguir o que é uma percepção espiritual, uma visão espiritual, uma audição espiritual, uma sensação, ou seja, percepções espirituais, que ele pode confundir com percepções orgânicas, fisiológicas e vice-versa, do campo da imaginação, principalmente, né? Deixe-me... mais para o final do nosso encontro de hoje, eu vou verificar um pouco as consequências danosas, graves, do descontrole dessa apercepção espiritual descontrolada, né? As consequências desse descontrole. O sentido espiritual continua sendo tratado por Kardec em vários artigos da Revista Espírita. Eu vou ler um trechinho aqui, que eu comecei a semana passada, mas não terminei, da Revista Espírita de 1867, quando Kardec, no mês de julho de 1867, ele continua analisando o sentido espiritual. O artigo tem o mesmo título. E aí ele vai começar a relacionar o sentido espiritual com a mediunidade, a faculdade de intermediação de sentimentos, de pensamentos de espíritos desencarnados com espíritos encarnados por meio de uma pessoa sensitiva, que tem esse sentido espiritual mais desenvolvido, e é esse exatamente o termo que o Kardec usa. E essa pessoa com sentido espiritual mais desenvolvido vai fazer essa intermediação, essa ponte, essa ligação entre o pensamento de um espírito desencarnado e o pensamento de dos espíritos encarnados, os seres humanos. E ele vai dizer o seguinte: sentido espiritual. Em nossa opinião, diz Kardec, seria um erro considerar o sonambulismo e a mediunidade como produto de dois sentidos diferentes. Por isso que não passam de dois efeitos resultantes de uma mesma causa. O sonambulismo é o fato do espírito se desprender do corpo durante o sono e agir.
com liberdade. Na verdade, ele age utilizando o próprio corpo que se encontra dormindo. O espírito vale-se do sono natural do corpo, desprende-se parcialmente do corpo e utiliza o próprio corpo como instrumento da sua vontade. Isso é o sonambulismo natural. Kardec diz o seguinte: a mediunidade e o sonambulismo são efeitos de uma mesma causa. Essa dupla faculdade, continua Kardec, é um dos atributos da alma e tem por órgão o perispírito, cuja radiação transporta a percepção além dos limites da ação e dos sentidos materiais. Quando o espírito deixa o corpo, abandona parcialmente o corpo, goza de liberdade durante o sono, ele se vale do perispírito, cuja radiação, perispírito, irradia mesmo quando o espírito está em vigília, quando o corpo se encontra em vigília, e com mais liberdade, ele irradia e se expande quando o corpo está dormindo. Este é o sonambulismo natural. O que é o transe mediúnico? Transe mediúnico, diz Kardec, é o sonambulismo provocado. Autoprovocado pelo próprio médium, numa espécie de hipnose, de auto-hipnose, consciente, num estado de elevação da consciência e provocado também por um espírito desencarnado ao seu lado. Esse transe mediúnico pode ser consciente, quando o próprio médico realiza essa auto-hipnose e provoca um estado elevado de consciência, ou pode ser produzido por um espírito desencarnado ao seu lado, que, se for um bom espírito, vai produzir um transe pacífico e uma elevação de consciência moral. Se for um espírito desencarnado, mas que tenha más intenções, vai produzir também uma hipnose, um transe, um sonambulismo provocado. E essa alteração da consciência do encarnado vai resultar em dramas muito problemáticos para o seu comportamento, para a sua vida pessoal, para a sua vida de relação. Mas Kardec está dizendo que é um só e mesmo fenômeno. A bem dizer, este sentido espiritual é o sexto sentido, que é designado sob o nome específico de sentido espiritual. O sonambulismo e a mediunidade, diz Kardec, são duas variedades da atividade deste sentido. Tanto o sonambulismo natural, quando é o próprio espírito que se vale do corpo dormindo e o utiliza como um instrumento seu, como o sonambulismo provocado, que é o transe mediúnico. O sonambulismo e a mediunidade são duas variedades da atividade desse sentido, que, como se sabe, apresentam inúmeras nuances e constituem aptidões especiais. Fora destas duas faculdades, a mediunidade e o sonambulismo, mais admiráveis porque mais aparentes, seria um erro crer que o sentido espiritual não exista senão em estado rudimentar. Quando no movimento espírita alguns estudiosos entendem que o sentido espiritual só é mais desenvolvido nos médiuns ostensivos. O que são médiuns ostensivos? São aqueles chamados que dão comunicação escrita, comunicação verbal e outras modalidades de comunicação mais visivelmente traduzidas pelos meios de comunicação já desenvolvidos pela humanidade. Esses são os médiuns ostensivos. E alguns doutrinadores, escritores no movimento espírita entendem que o sentido espiritual, a mediunidade, no caso chamado por Kardec aqui como um efeito do sentido espiritual,
não exista na maioria dos seres humanos, senão em estado rudimentar, diz Kardec aqui, em germes pouco desenvolvidos. Kardec está dizendo, é um erro pensar isso. Como os outros sentidos, continua dizendo Kardec, é mais ou menos desenvolvido, é mais ou menos sutil, conforme os indivíduos, mas todo mundo o possui, e não é o que presta menos serviços, pela natureza toda especial das percepções das quais o sentido espiritual é a fonte. Longe de ser a regra, a atrofia do sentido espiritual é a exceção e pode ser considerada como uma enfermidade, assim como a ausência da visão e da audição. Uma necessidade espiritual, uma necessidade especial, diz Kardec aqui. Não ser dotado de um sentido especial, de um sentido espiritual, desculpe, bem desenvolvido, é considerado por Kardec uma necessidade especial do espírito encarnado, como é a falta de visão, a ausência da visão, como é a ausência da audição. É por este sentido espiritual, diz Kardec, que recebemos os eflúvios fluídicos dos espíritos, que nos inspiramos, independente da nossa vontade, em seus pressentimentos e a intuição das coisas futuras ou ausentes. É através dele que se exercem a fascinação, a ação hipnótica inconsciente e involuntária, a penetração do pensamento e etc. Kardec está dizendo, portanto, que o sentido é pelo sentido espiritual que nós somos influenciados pelos espíritos ao nosso redor. Sejam as influências sutis dos nossos espíritos protetores mais elevados, sejam as influências bem perceptíveis, tanto no nosso sentido espiritual, no nosso sentimento, nas nossas sensações de emoções, produzidas pelas emoções, seja no nosso organismo perispiritual, que gera reflexos no nosso organismo físico. É exatamente esse o ponto que eu queria chegar. Porque quando Kardec diz que a fascinação é exercida sobre nós encarnados através do sentido espiritual, isso é muito grave, porque a fascinação é o segundo grau do estado obsessivo. E o que é o estado obsessivo? O estado obsessivo é um assédio espiritual grave, danoso sobre nós encarnados. É nesse ponto que muita doutrina no movimento, muita literatura espírita, muitos doutrinadores no sentido de expositores espíritas, ainda se equivocam por afirmarem que esses estados de obsessivos graves, como o da fascinação, por exemplo, só estejam sujeitos os médiuns ostensivos. Não é verdade, diz Kardec. É através do sentido espiritual que todo mundo tem muito bem desenvolvido, e quem não tem muito bem desenvolvido pode ser considerado um carente, uma necessidade especial do espírito encarnado, do ser humano. Todos estamos sujeitos a esse tipo de obsessão, a esse grau de obsessão que Kardec chama de fascinação, que é o segundo mais grave grau obsessivo de 3. Numa escala de 3 graus de obsessão, de 3 níveis de obsessão, o segundo mais grave é exatamente a fascinação. Então Kardec coloca aqui, o tema do nosso estudo hoje são percepções mediúnicas. E o Kardec coloca, são fenômenos esses muito comuns, que a pessoa apenas os nota pelo hábito que desenvolve de os experimentar, e dos quais não se deu conta até hoje
devido à sua ignorância das leis do princípio espiritual, da própria negação desta faculdade em si mesmo, por princípios materialistas ou por princípios de divergência doutrinária. Por negação desse princípio, da própria negação em alguns e do próprio desconhecimento da existência desse princípio. Vamos observar, então, quais seriam alguns destes efeitos em nosso ânimo. Como nós já estamos aqui com 30 minutos da nossa exposição, vamos ver algumas perguntas que alguns dos nossos amigos colocaram. Daniele Góes, ou Goar, não sei se é francesa, diz assim, espantada: nossa, está acontecendo isso comigo dormindo, mas tenho consciência e ouço um senhor conversar comigo por horas. Isto, Daniele, é um das atividades cotidianas de todo ser humano. Quando nosso corpo dorme, né? Por que eu digo nosso corpo? Porque é só o corpo que dorme, nós não dormimos. O espírito não dorme, quem dorme é o corpo. O espírito, durante a noite, desenvolve muitas atividades, entre as quais reencontrar com os nossos entes queridos, que já desencarnaram, ou que ainda não vieram. Quando você diz que ouve um senhor conversar contigo por horas durante a noite, dormindo, você tem consciência disso, você está mantendo, se as sensações, isso é muito importante, se as sensações que você conserva desse encontro ao despertar são agradáveis, te produzem tranquilidade, passividade da consciência, né, do seu estado de ânimo, é porque você esteve em contato à noite com uma pessoa querida, que você não reconhece. Se você vê as suas feições, você não reconhece, é uma pessoa querida que não encarnou ainda, que pode encarnar como membro da sua família, ou é o espírito protetor, que a gente chama de anjo de guarda. Por isso é importante nós, mais do que percebermos esses contatos, analisarmos os efeitos que eles produzem em nós. Tá? A Carla Morena, boa noite, Carla, tudo bem? Um abraço, você é muito gentil, sempre muito companheira, muito simpática nas suas colocações. Adoro suas palestras, está dizendo ela. Muito obrigado. Gostaria de perguntar como diferenciar percepções espirituais de percepções orgânicas ou sugestões mentais. Muito obrigado, Carla, por essa pergunta que é fundamental para nós. A grande dificuldade nossa é essa. Mas vamos recapitular o nosso curso de filosofia, em que nós estamos investigando agora no final. Aliás, fazer uma propagandinha, tem no meu canal no YouTube, nós temos todas as aulas, todas essas palestras, esses encontros são expostos, disponibilizados no meu canal do YouTube. Ao final desta aula, nós vamos deixar escrito o endereço do meu canal do YouTube. E nós temos visto, Carla, que a dificuldade nossa de diferenciarmos percepções espirituais de percepções orgânicas ou de sugestões mentais é porque a gente se desconhece. Nós temos muito pouco hábito de investigarmos o que nos vai no sentido interno. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande benefício do autoconhecimento. Agora, realizar autoconhecimento, como diz um monge budista, eu vou colocar para vocês depois o nome dele, que é um nome bem tibetano, né? Para a gente pronunciar é bastante esquisito, mas é Dzongtsei, alguma coisa assim que se pronuncia. Ele diz o seguinte: se você buscar autoconhecimento, meditação, sem os referenciais teóricos a respeito da existência do espírito, do autoconhecimento como espírito, você fazer meditação
só para ficar investigando o que vai no seu campo mental desta encarnação, você só está criando calo no glúteo, diz esse monge budista tibetano. Eu dou a informação, a referência para vocês, eu ponho o link onde ele faz essa palestra depois. Então, a gente tem que se conhecer e se investigar como consciências encarnadas e, sobretudo, consciências reencarnadas. Por quê? Porque isso faz uma diferença imensa. Porque, como está dizendo a nossa irmã Carla Morena aqui, nós, de fato, os sentidos físicos produzem representações dos objetos do mundo e das nossas relações pessoais no mundo, leva essas representações para o espírito. Existe uma grande dificuldade, ainda mais hoje, no campo da investigação, do autoconhecimento, que é esse conceito que a Carla chama aqui sugestões mentais. O que seriam sugestões mentais segundo a ciência e a filosofia da mente atualmente, contemporâneas? Seriam os reflexos das operações sinápticas de investigação racional, de pensamento, de reflexão, de busca do entendimento das representações dos objetos do mundo. Essas operações sinápticas geram impulsos eletroquímicos no nível encefálico. E a ciência, tanto a psiquiatria, a neurociência, como a filosofia da mente, chamam essas operações, essas relações eletroquímicas, de operações mentais. Não é isso que Kardec chama de mediunidade mental. Kardec usa o mesmo termo, mas a referência, o local, o campo da mediunidade mental é no espírito, ao passo que o campo das representações mentais para a ciência, a neurociência e a filosofia da mente seria o cérebro e as sinapses cerebrais. Mas por que a pergunta da Carla é importante? Porque nós produzimos representações no nível encefálico, que a ciência chama de representações mentais. Porque os objetos são trazidos para dentro do entendimento através de representações. Ninguém bota, eu estou olhando para uma câmera aqui agora. Essa câmera não entra no meu cérebro. O que entra é a representação dessa câmera propiciada pelos meus órgãos da visão. Isso é que a ciência e a filosofia da mente chama de representações mentais. Não é isso o que o Kardec chama de mediunidade mental. Por quê? Mediunidade mental é a representação que é produzida no campo do perispírito e não no campo do cérebro. Acontece que quando essa representação vem no sentido oposto dos órgãos da visão física, ou seja, ela é produzida no campo espiritual dos sentimentos de um espírito desencarnado, e a partir do perispírito desse espírito desencarnado, em ligação dinâmica perispiritual com o espírito meu, enquanto médium, o caminho dessa representação objetiva, dessa imagem mental é diverso. Então, aí que entra a importância da pergunta da Carla, e é o objeto do nosso estudo hoje. Como distinguir? Porque a imaginação, sem dúvida nenhuma, já deduziu o filósofo Kant, é uma das faculdades da razão, de todo ser encarnado, de todo espírito, de toda alma. Kant dividiu a razão em 3 grandes faculdades, em 4 grandes faculdades, na verdade. A sensibilidade, que é exatamente os órgãos dos sentidos, as representações do sentido, o entendimento, a imaginação e a razão em si, que é um tribunal a julgar as operações dessas outras 3 faculdades. A imaginação é uma dessas faculdades. E é isso que eu penso que a Carla está dizendo. Sugestões mentais seriam objetos da faculdade, deduzida por Kant, da imaginação. Então a imaginação sugere, e essa é a grande dificuldade do médium em operação. Essa é a grande dificuldade do médium iniciante na prática da faculdade mediúnica.
Por quê? É difícil para nós que não temos um conhecimento muito bom a respeito do que nos vai no campo dos sentimentos e, consequentemente, no campo dos pensamentos, distinguirmos o que é a atividade da imaginação do que é a atividade mediúnica propriamente dita, uma atividade espiritual, do sentido espiritual. Por quê? Mas há uma chave para nós distinguirmos. A imaginação, diz Kant na sua terceira obra crítica, a imaginação não opera sem representações dadas nos sentidos físicos. Portanto, tudo o que nos chegar no campo do entendimento, no campo do espírito, porque no final de tudo, todas as representações, mesmo as representações orgânicas, vão ser resolvidas pelo espírito. Não é o cérebro que resolve nada. Quem resolve é o espírito. Então é o espírito quem vai distinguir o que é um objeto, uma representação levada para ele pelos órgãos dos sentidos, através da faculdade da imaginação, do que é uma representação originalmente espiritual, seja de representações de vidas passadas, de existências passadas, de memória profunda, portanto, seja uma representação de um espírito ao seu lado, ao nosso lado. E Kant diz o seguinte: a imaginação não trabalha sem elementos objetivos dados nos sentidos físicos, pelos sentidos físicos, que ele chama no conjunto essa faculdade da sensibilidade. Sem uma representação concreta do mundo objetivo, do mundo empírico, do mundo externo, a imaginação não trabalha. Então, esse é um ponto fundamental. Somada a essa informação, essa dedução da filosofia, do pai da filosofia da mente, que é o Kant, somada a essa informação da inaptidão da imaginação sem objetos dados, a informação deduzida por Kardec de que uma autêntica comunicação espiritual é espontânea, junte-se essa espontaneidade de uma autêntica comunicação espiritual com a inaptidão da imaginação de operar sem representações dadas, e a gente tem condições de começar a ferir, concluir se o que eu estou vendo no meu campo de pensamentos espiritual, portanto, no meu campo espiritual, no meu sentido espiritual, é originalmente uma visão, uma audição, uma sensação de um espírito desencarnado, ou é da faculdade da imaginação. Porque, sem dúvida nenhuma, a faculdade da imaginação, que é uma faculdade da razão, ela provoca em nós, se nós começarmos a imaginar sentimentos ruins, sensações ruins, dores, o corpo vai refletir. Nosso sentido interno vai refletir essa imaginação nossa deletéria. É o que produz o Stephen King. Stephen King é um escritor muito famoso porque ele escreve contos, romances de suspense, de terror. E o cinema descobriu isso. Então, isso é um efeito da imaginação. Agora, se a gente não assistiu nenhum filme do Stephen King, se a gente não leu nenhum conto tenebroso e a gente está tendo um sentimento, uma sensação ou uma visão com os olhos fechados, tenebrosa, e essa visão, este sentimento, esta sensação, ela não tem fonte, a gente já investigou com detenção. A gente já investigou a nossa faculdade da imaginação e não encontramos no nosso cotidiano nenhuma fonte que poderia estar produzindo essas sensações. Investiguemos a espontaneidade dela. Investiguemos o efeito que ela está tendo em nosso ânimo, em nossas emoções, em nossos sentimentos. Porque pode sim ser muito bem efeito de um espírito ao nosso lado. Se isto se deu durante o sono do corpo, pode ser sim
efeito do encontro com um espírito desencarnado quando nós deixamos o nosso corpo físico. E aí nós já vimos falando um pouco a respeito disso. Então, Carla, sendo mais objetivo, como que a gente distingue? Duas palavras. Verifica se a imaginação não está funcionando e a espontaneidade dessa imagem que você teve, dessa sensação, se você é só um médium sensitivo e não um médium vidente. Imagina a espontaneidade. Se é uma comunicação audiente, a minha técnica aqui de imagem de vídeo está falando para eu falar sem mexer muito as mãos. Eu não consigo. Eu sou neto de italianos e vou parlando, né? Diz que dá muita distorção na imagem. Depois eu vejo se a gente consegue aprender como corrigir esse efeito aí. Vocês me desculpem. Então, são dois termos. Três termos, na verdade. A espontaneidade dessa sensação, se é um efeito que dá um reflexo corpóreo no organismo, dessa visão, ou a espontaneidade dessa comunicação auditiva que a gente está tendo. Espontaneidade, então, portanto, é uma chave. Verifica se a imaginação não está superexcitada, superestimulada. São dois termos. E para isso, o terceiro termo é o resultado dessa investigação, que é o autoconhecimento. Isso é o autoconhecimento. Não é só um autoconhecimento das emoções do dia a dia aqui, é um autoconhecimento que visa a consciência espiritual. E a consciência espiritual é formada por experiências dessa encarnação, experiência das últimas encarnações nossas, e experiência das nossas relações espirituais. Isso é o mais difícil da gente realizar, mas é fundamental para a gente evitar patologias. A Márcia Nascimento fala de espíritos glóbulos. Tenho algumas dúvidas. Eu não sei ao que exatamente ela se refere a esses espíritos glóbulos. Eu não sei, eu nunca ouvi esse termo. Pode se referir a ovoides, talvez? Ovoides não são espíritos, são condições corporais, perispirituais. Se for a mesma coisa, se não for, você me perdoe, Márcia. Os espíritos ovoides não são espíritos ovoides. Ovoides são condições perispirituais, ou seja, do corpo de espíritos, revelados pelo espírito André Luiz nas obras de Chico Xavier. São estados corporais. O espírito sente tanto remorso depois de desencarnado, pelos seus equívocos flagrantes aqui, quando encarnado, e esse remorso, a gente sabe que o nosso corpo espiritual, o corpo perispírito que a gente se vale e utiliza quando desencarnado, ele reflete o nosso estado de consciência. E segundo o espírito André Luiz, esse estado de consciência é tão doentio, tão dolorido, de tanta dor por remorso, que esses espíritos acabam transformando os seus corpos, perdem a forma de corpos humanos e voltam a ter uma forma de simples célula-ovo. Tamanho é o grau de alienação consciencial que esses espíritos conservam. Então eu não sei se é exatamente isso ao que você se refere, porque eu nunca ouvi esse termo espíritos glóbulos. Eu conheço espíritos que conservam corpos na forma de ovoide, né? Se não for, eu vou estudar. E aí a gente conversa na próxima aula. A Carla continua perguntando o seguinte: é possível ocorrer desdobramento enquanto estamos acordados? Podemos perceber quando isso ocorre? Exatamente, Carla. O Kardec diz que esse desdobramento, essa liberdade da alma, essa liberdade perispiritual, não se dá só quando a gente está dormindo. O sonambulismo provocado, que ele chama de sonambulismo provocado, ou seja, o transe mediúnico, é esse desdobramento em vigília, quando o corpo está acordado. Kardec diz que não precisa muito para haver uma comunicação espiritual, para receber uma comunicação espiritual, porque num simples cochilinho, o espírito sai do corpo. E nesse cochilo, ele tem encontros espirituais e volta tendo essa sensação. Né? Então, podemos perceber quando isso ocorre. Claro, a gente pode realizar isso em vigília. Kardec diz que isso se desenvolve com a prática. Então, há
treinamento para desdobramento em estado de vigília. O que se chamam, o que alguns autores chamam de viagem astral. Eu já falei isso numa palestra, num seminário um dia, e eu comecei, quando eu descobri isso, foi numa aula de relaxamento depois da prática do yoga. Eu me percebi fora do corpo. E aí eu comecei a exercitar isso durante o estado de meditação. Buscando a meditação, os sentidos estão dominados, os sentidos físicos, a dificuldade é dominar o pensamento, porque o pensamento também nos impede de sairmos voluntariamente do corpo. Mas quando eu consegui desenvolver bem essa prática, eu comecei a exercitar isso. E aí saí do corpo um dia, em vigília, e quem que eu encontro? Meu espírito protetor. E meu espírito protetor passou-me um sabão, deu-me uma bronca dizendo o seguinte: para que fazer isso? Por puro prazer orgânico e consciencional. Não faça esse tipo de coisa pura e simplesmente para se divertir. Faça buscando o autoconhecimento espiritual, mas para realizá-lo em benefício do semelhante. Ou seja, para eu que sou médium e participo de uma reunião mediúnica, para eu exercitar isso somente para eu apurar, para eu desenvolver melhor a minha prática mediúnica em socorro de espíritos mais necessitados que eu mesmo. Então dá para a gente desenvolver, Kardec diz que a gente desenvolve isso sim, pela prática. Mas a finalidade tem que ser uma finalidade altruísta, uma finalidade caritativa. Tá? A Sueli Giuliani. Eu sempre tive desde criança sonambulismo, depois que desenvolvi, e a Cláudia Cristina Bugg também falou a mesma coisa, depois que desenvolvi a mediunidade, parou. É isso mesmo, porque o desenvolvimento da mediunidade, a prática, o exercício, nos credencia a um domínio maior desse estado de consciência mais elevada. Por quê? Porque quando a gente começa a perceber... o espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo intitulado Mediunidade Natural, ele conta exatamente como a gente desenvolveu isso nos evos da nossa história evolutiva de espírito, como espíritos, tá? Então é normal que o sonambulismo o sonambulismo natural durante o sono do corpo cesse a partir do momento em que a gente comece a dominar esta faculdade de desprendimento do corpo, que é uma faculdade natural. O sonambulismo espontâneo tende a diminuir. A Rosiane, um abraço, Rosiane. Ela diz o seguinte: professor, no começo da minha mediunidade eu psicografava. Depois de um tempo só ficou psicofonia. Por que isso aconteceu? Rosiane, eu psicografo também, eu psicofono, mas eu psicografo menos hoje porque a psicofonia ela é muito mais eficiente no tratamento. Eu percebi isso no meu caso, pode não ser o seu. Nenhum médium tem condições de determinar, de decretar, de deduzir o que ocorre com a faculdade do outro médium. Só quem tem condições de concluir isso é o próprio médium, né? E com o auxílio do seu espírito protetor. Tem que tomar cuidado, porque no meu caso eu tenho que tomar muito cuidado quem está me falando das coisas, porque pode tanto ser o meu espírito protetor, como pode ser os meus dois, que eu chamo de personal obsessors, que me acompanham e estão aqui do meu lado exatamente agora. Senão eu não estava aqui fazendo essa aula, não. Não estou fazendo isso porque é meu prazer, não. Estou fazendo isso porque eu preciso. Ai de mim, como diz Paulo o apóstolo, se eu não pregar o evangelho, tá? Então tome muito cuidado com as comunicações que a gente recebe por intuição, por inspiração, porque pode ser tanto o nosso espírito protetor quanto o nosso personal obsessor, no meu caso. Então, no meu caso, Rosiane, eu percebi que a psicofonia é muito mais eficiente no tratamento de espíritos necessitados. E como eu me dedico muito mais a essa prática mediúnica,
eu me dedico muito mais à psicofonia. Eu exerço muito mais, exercito muito mais a psicofonia. Mas a gente não perde a faculdade, não. Agora, se não tiver um espírito disposto, é isso que Kardec diz, a faculdade nós adquirimos, nós desenvolvemos por nós, mas a faculdade sem um espírito do lado não vale nada. Então, se não tiver um espírito para você psicografar, você não vai psicografar, né? Investiga se não é esse o caso. A Carla diz o seguinte: como se dar conta de que estamos sendo influenciados por espíritos? Essa é a chave de viver bem na vida encarnada, Carla. Conhece-te a ti mesmo. Investiga o que você está sentindo, porque é o que você está sentindo que vai determinar o que está refletindo no seu corpo perispiritual. E o que está refletindo no seu corpo perispiritual vai refletir no seu campo mental, através de imagens, diz Kardec. Os espíritos se comunicam através de imagens, e essas imagens provocam em nós mal-estar. Kardec diz isso, a gente entra num ambiente, se o ambiente está, vamos falar a linguagem do senso comum aqui, carregado de maus sentimentos, de sentimentos rebaixados, sentimentos doentios, a gente fala maus sentimentos porque produzem mal-estar em nós, né? Não são maldosos por essência, não existe espírito maldoso por essência. Existe espírito ignorante, que não desenvolveu ainda o senso moral suficiente para respeitar os outros. E aí provoca o escândalo, né? Mas identificar isso depende da nossa dedicação. É dedicação, é disciplina, 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 como disse o espírito protetor, o espírito instrutor do Chico Xavier, Emmanuel. E disciplina é isso, Carla. Você sair de casa, antes de sair de casa, abrir o olho ao despertar, investiga o seu estado de ânimo. Porque isso vai ser determinado pelos encontros espirituais que nós tivemos à noite. Isto é autoconhecimento. Investiga o seu estado de ânimo. Acordou, parece que está carregando os pecados do mundo, como dizia a dupla Sai Guarabira numa música que eu adoro, que chama O Pó da Estrada, né? Sai Guarabira tem uma música que chama-se O Pó da Estrada, e fala: e parece que eu estou carregando os pecados do mundo, e parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Se a gente acorda assim, é porque a nossa noite foi de encontros desarmonizados. Porque mesmo quem sofre de insônia e dorme 4 horas bem sozinho e só tem bons encontros à noite, acorda recuperado. O organismo físico se recupera muito facilmente. O problema é o nosso sistema espiritual, que é constituído de sentimentos, perispírito, e aí reflete no corpo físico. Abrir o olho, está carregando os pecados do mundo, é porque a noite não foi boa. Mas aí o que faz? Prece. Se harmonizou, tomou o café, foi para o trabalho, voltou para casa na hora do almoço, saindo do trabalho, pegou o carro para dirigir, investiga como está o seu estado de espírito. Você tem uma representação, você já tem uma noção, porque você saiu de casa há 3, 4 horas atrás. Você viu como você estava. Você está voltando para casa depois de um outro ambiente agora. Investiga. Você está saindo do trabalho pior do que chegou, começa a realizar o estado de meditação, o estado de reflexão, o estado de investigação do seu campo sentimental. E vai harmonizando. Harmonizando como? Através da prece. Não tem outro recurso. Sinto muito. Você pode pôr o concerto de Bach para violino em sol, que para mim é a obra que produz o efeito mais sublime de elevação espiritual em mim. Se tiver um espírito doente do meu lado, não adianta, eu não vou fazer nada para minha melhora e tampouco para ele só com a música de Bach. Eu preciso da prece, porque é através da prece que eu trago o meu espírito protetor e o espírito protetor desse irmão desarmonizado do meu lado. E aí eu chego em casa, antes eu passo na escola, pego as crianças, falei isso na aula passada, e aí vem mais 2 ou 3 filhos, acompanhados de mais 2 ou 3 espíritos,
que são os nossos companheiros para essa encarnação. Não pense que os nossos filhos não nascem acompanhados dos seus companheiros de existências passadas. É autoconhecimento. Pegou as crianças, vai fazendo prece. Porque senão a gente tem vontade de parar o carro na primeira lanchonete e nem chegar em casa, né? Ou às vezes até deixar as crianças período integral na escola. É só assim que a gente vai identificar, se auto-harmonizando. E eu vou dar eu já estou há 3 aulas enrolando para falar isso, mas vou falar agora. Enquanto você não sentir no seu momento de meditação e de prece a pacificação da sua respiração, a pacificação da sua frequência cardíaca, você não obteve eficiência na harmonização espiritual. Você não obteve a presença do seu espírito protetor. A gente ora muito equivocadamente ainda. A gente é muito ineficiente nas nossas preces. Porque quando a gente conseguir eficiência, seja na meditação da matinal, seja na meditação da vespertina, à tarde, seja na meditação da noite, enquanto a gente não conseguir a presença do nosso espírito protetor, que vem quando a gente chama com eficiência da nossa prece, a gente não vai sentir a pacificação do nosso ânimo. E sem a pacificação do nosso ânimo, continua ansiedade, permanece a ansiedade, permanece a angústia. Não baixa a frequência cardíaca e não baixa a frequência respiratória. Se a gente consegue eficiência, uau! Aí a gente foi eficiente na prece. Porque a nossa alucinação, a nossa ansiedade mental, a nossa ansiedade de pensamentos cessa. Mas logo volta. Porque a gente não consegue preservar esse estado de companhia espiritual por mais do que poucos segundos, irmã. Sinto muito. Nosso espírito protetor não está do nosso lado para fazer as nossas funções reencarnatórias. Isso é obrigação nossa. Mas por isso que o recolhimento, Kardec chama a meditação de recolhimento, em prece é dever nosso. E tem que ser feito porque a partir do momento em que eu estou harmonizado, quando se aproxima um espírito doente do meu lado, imediatamente o meu corpo reflete. Essa é a pergunta da Carla. Imediatamente o meu corpo reflete, seja naqueles arrepios inesperados, seja por uma dor de estômago que a gente não sabe de onde veio, seja por uma pontada no campo cerebral. Imediatamente o nosso organismo reflete. Nosso corpo é nosso maior amigo. Mas como a gente não se conhece, por quê? Porque a gente não investiga, a gente não sabe o que a gente põe boca adentro, a gente não sabe o que a gente põe no nosso sentimento, a gente não se conhece. É comum a gente se pegar falando assim, vou comer alguma coisa que me fez mal, eu não sei o que é. Como é que a gente vai saber qual o pensamento que nos fez mal? Se a gente não se investiga. Então a chave, Carla, é se conhecer orgânica, fisicamente, para saber os limites do seu corpo físico, e espiritualmente, para saber o que vai no nosso campo de sentimento, que determina o que vai no campo de pensamento, que determina o que vai no campo de emoções comportamentais. A Dora pergunta como podemos nos precaver da energia da fascinação. O que você chama de energia aqui, Dora, eu vou chamar de sentimento da fascinação. Porque energia eu costumo dar um uso muito específico por esse termo, energia. Eu não uso sentimento analogicamente por energia. Eu não uso espírito como sinônimo de energia. Eu não uso perispírito como sinônimo de energia. Por quê? Porque energia ainda é um conceito muito pouco esclarecido no campo das nossas ciências, seja da física, seja da química, principalmente da física. Este termo energia ainda é muito usado equivocamente. Então, quando você fala como nos precaver da energia da fascinação, eu vou substituir o seu termo energia aqui por sentimento que gera fascinação.
Porque é o sentimento que vai gerar o campo do perispírito, um campo de ondas determinadas pelo sentimento, que vai se mesclar com o nosso campo perispiritual, que é determinado também pelo nosso sentimento e que vai gerar o estado obsessivo da fascinação. Mas a fascinação, muito obrigado, Dora, pela pergunta, porque isso eu vou chegar aqui na Revista Espírita de 1864, que isso é um campo da obsessão. E o Kardec diz que os motivos da obsessão são sempre encontrados em encarnações anteriores, tá? Então, isso está na Revista Espírita de 1864, no mês de janeiro, que se chama Um Caso de Possessão. Estão investigando o caso de uma jovem, senhorita Júlia, um caso de subjugação. Tá? Então, Kardec está dizendo, esses casos de obsessões graves, como é a fascinação e a subjugação, remontam a existências anteriores. Não são casos fortuitos da existência presente, não. Ah, eu peguei um espírito lá na esquina, na encruza. Passei na encruza, com o termo dos nossos irmãos umbandistas, e tinha um trabalho lá e eu olhei e zombei, se eu não sou respeitoso, ou fiquei com medo, se eu desconheço os fundamentos daquela prática religiosa respeitável por nós também, né, Dora? E aí eu peguei um espírito ali. Não, não se pega espírito assim, não. Tá? A fascinação nunca é um caso de espíritos que nos obsidiam casuisticamente. Não. Como Kardec diz, remonta sempre a existências anteriores. Então, como que a gente se preserva, se precave desses estados obsessivos? É o conhece-te a ti mesmo. A gente vai voltar sempre nesse estado de consciência. Por quê? A dona Ivone Pereira, isso eu disse na aula anterior, diz que nenhum espírito obsessor quer que a gente desenvolva o sentido espiritual, porque quando a gente desenvolve o sentido espiritual, ele se aproxima da gente, a gente identifica imediatamente. Tá? Então Kardec fala isso exatamente aqui, na análise desse caso de possessão da senhorita Júlia. E ele dá os casos, isso vai ficar para a próxima aula, vocês me lembrem. Façam sugestões durante a semana na minha página do Facebook de temas que vocês queiram ver investigados aqui por nós. Tá? Então, se precaver do sentimento da fascinação, Dora, exige investigação do nosso próprio sentimento, para que quando nos venha um sentimento doentio, e o que é um sentimento doentio que vai nos levar à fascinação? É um sentimento de rancor, de mágoa, de raiva, de ódio. Isso vai nos levar a um estado de fascinação. E esse estado de fascinação vai nos levar a um estado de subjugação, que é o de possessão. Isso vai nos levar a depressão profunda, transtornos obsessivos compulsivos, síndromes de pânico, que podem nos levar a esse drama mundial que nós estamos vivendo hoje de suicídios. É muito importante essa sua pergunta. Muito obrigado. A Daniela esclarece que quando desperta ela não sabe explicar. Volta na velha necessidade de investigação, em recolhimento e prece que a gente chama de meditação, Daniela. Você vai conseguir identificar, tá? Mas desenvolvendo mais essa prática, você vai começar a identificar o que é uma lembrança de existências passadas, própria sua, o que é uma comunicação espiritual que você teve, tá? Mas é só a prática que vai te levar a isso. Ela esclarece que começou a perceber isso depois que perdeu o filho de 2 anos. E parece que esse senhor conversa comigo para me ajudar. Eu não sabia desse fato quando eu respondi a sua pergunta primeira, mas muito provavelmente é isso. Se o seu estado é de harmonização, quando você desperta, muito provavelmente é seu espírito protetor que está conversando contigo, ou um parente já desencarnado, um bisavô, um avô, ou alguém que te ama, mas que não veio ainda para essa encarnação. É isso aí, as meninas fazem vários comentários aqui. A Dora
representação no perispírito, imaginação. A Sueli Giuliani. Professor, o que você me diz sobre a intuição? Tenho muito e acontece. Isso é uma faculdade, é um efeito desse estado de emancipação da alma, ou seja, de libertação relativa da alma em relação ao corpo, seja durante o sono, seja durante em estado de vigília, quando você tem acesso a informações espirituais. São resultados, essas intuições são resultados do conhecimento que você detém enquanto espírito, seja em virtude de comunicação, muito provavelmente, se é relativo, como você diz, a fatos que acontecem posteriormente a intuição, são antecipações a fatos que você recebe essa informação através de comunicações espirituais. Ok? E tem que ser sempre através de comunicações espirituais, porque se o fato acontece, ele poderia não acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado com essa análise, porque todos os fatos futuros dependem da liberdade dos envolvidos. E a liberdade dos envolvidos pode ser mudada até na última hora, e o fato simplesmente não acontecer. Né? Então você tem condições de investigar isso se conhecendo cada vez mais, através dessa técnica que eu estou passando aqui. Já faz 1h10 que a gente está conversando aqui, né? A Elda diz que tem muito medo das suas intuições. Medo é uma das coisas que os espíritos que se encontram ao nosso redor doentiamente, em estado doentio, mais gosta de provocar na gente. Porque a hora que a gente tem medo, a gente perde a nossa força. O medo é uma das armas que eles usam para nos intimidar. Mas quem tem fé e quem ora com devoção, não pode ter medo. Né? Então o antídoto para o medo é a fé. E a fé é reforçada pelo hábito do recolhimento e da prece. A Rosiane faz um comentário aqui. Eurípides fazia isso acordado. Ele ia trabalhar e deixava o corpo na escola. Tem muitos... isso sim. Tem vários outros casos. Vários não, né? Alguns outros célebres casos, Rosiane. Como o Eurípides Barçanufo. A pessoa deixa o corpo... na escola e continuava trabalhando espiritualmente falando. Né? O caso mais famoso disso é o caso de Santo Antônio de Pádua, que os nossos irmãos portugueses dizem que é Santo Antônio de Lisboa, que era um médium que fazia isso com muita facilidade. Por quê? Porque ele já tinha exercitado isso muito em outras encarnações, antes dele encarnar como Antônio de Lisboa ou Antônio de Pádua, que era um sacerdote. Como ele fez isso? Isso se chama bicorporeidade, é um fenômeno natural, mas muito difícil de se realizar porque exige uma técnica, exige um conhecimento científico e uma evolução moral de um espírito muito grande. Santo Antônio estava... O Antônio, em Pádua, na cidade de Pádua, estava rezando uma missa. Ou seja, ele estava, naquela época a liturgia era toda em latim, toda a missa tem todo o roteiro certinho, ou seja, não exigia do Antônio o uso da imaginação, nem o uso da reflexão. Portanto, ele estava fazendo aquilo maquinalmente, orando a missa, rezando a missa maquinalmente, porque as fases da missa, a liturgia era toda decorada. Simplesmente ele deixa o corpo maquinalmente falando, saiu do corpo, foi no tribunal onde seu pai estava sendo processado. Lá nesse tribunal, ao mesmo tempo em que ele rezava a missa, ele fez isso, ele foi no tribunal, que se encontrava numa outra cidade, eu não sei exatamente as localidades em que ele realizou isso, a história, né? Essa história. Mas o fenômeno é um fenômeno natural de bicorporeidade, ou seja, o espírito sai do corpo, leva o seu perispírito, porque o espírito se desloca com o perispírito, deixa o corpo físico, no local do tribunal, perante o tribunal, ele materializou o seu corpo, usando os elementos da atmosfera daquela cidade, do tribunal, materializou o seu corpo de forma a ser reconhecido como um próprio encarnado. Jesus fez isso para Tomé, lembra?
Tomé falou, só acredito se eu enfiar o dedo na ferida dele. E Jesus fez, está aqui, Tomé. Pode enfiar o dedo aqui. Então, um corpo tangível era um corpo perispiritual, um corpo espiritual tangível. Antônio de Pádua deu testemunho, apresentou um álibi que livrou o pai dele da sentença de condenação. Então, dá para fazer isso. A Rosiane disse que o Eurípides fazia, e faz mesmo. Ana Cláudia Prado diz que enquanto trabalha no computador, isso pode acontecer comigo. Um amigo disse que acontece comigo. Procede? Procede. Se você está realizando um trabalho maquinalmente, que não exija a atenção da razão, o uso da faculdade do entendimento, da reflexão, da imaginação, você pode simplesmente sair do corpo, sim. É muito comum isso. É muito comum isso. As pessoas falam que a gente vive no mundo da lua, as pessoas que fazem isso, viu? Ana Cláudia Prado. A Márcia Nascimento diz, no capítulo 6 do Livro dos Médiuns, obrigada, tenho grande carinho por você. É onde ela dá a referência. Muito obrigado, Márcia Nascimento, pela atenção e o carinho que vocês dedicam a mim também. A Elda, um abraço, Elda, faz tempo que a gente não se fala, né? Paulo, se possível me responde, quando conheci o Tato, o grupo, enfim, eu estava à beira do suicídio. Que pena. Muita gente está à beira do suicídio. Infelizmente, Elda, não fomos só nós, que eu também já estive à beira do suicídio. Dias depois, quando eu estava melhor, minha mãe desencarnada apareceu num sonho para mim pela manhã. Ela estava ela e o Tato, nosso querido Tato Sávio. Um abraço para o nosso irmão Tato Sávio, a família toda Tato Sávio. Ela beijou a testa do Tato, entregou a ele rosas brancas. Quando acordei, meu quarto estava com perfume de rosas e ficou por todo o dia. Esse é um belo depoimento, Elda, porque mostra exatamente a importância desse conhecimento. Você estava à beira do suicídio, conheceu a doutrina espírita, se convenceu pela doutrina espírita que é um espírito reencarnado, portanto que é besteira se suicidar, que a morte do corpo físico não acaba com as nossas dores espirituais, emocionais, sentimentais, com a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa depressão, nosso medo, nosso pânico, nosso transtorno obsessivo compulsivo. A morte do corpo físico não termina com isso. Muito pelo contrário. Só agrava o nosso estado sentimental, o nosso estado emocional. Vai agravar porque o remorso vai vir muito mais grave. E nosso drama existencial vai permanecer, agravado pelo remorso da ingratidão a Deus, que nos concedeu essa oportunidade de a gente resolver tudo isso. Tá? Então a Carla Carvalho fala o seguinte, professor, em meus sonhos a minha mãe adotiva, já desencarnada, está sempre ao meu lado me ajudando. Seria ela meu espírito protetor? Não, Carla, porque se ela foi sua mãe adotiva, quando você encarnou no ventre da sua mãe biológica, o seu espírito protetor já tinha sido designado. Porque nosso espírito protetor nos auxilia na nossa programação reencarnatória. É um espírito, é alguém que nos ama, que nos conhece de outras existências, né? E que já evoluiu mais do que nós, moralmente, portanto tem condições de nos proteger, nos orientar nessa encarnação. E ele participa da nossa programação reencarnatória. Então, quando você reencarnou no ventre da sua mãe biológica, esse espírito protetor acompanhou todo esse processo reencarnatório. Quando você foi adotada, a sua mãe já estava encarnada. Se ela é mais velha que você, não sei a idade que você foi adotada, mas ela naturalmente era mais velha que você. Então ela já estava encarnada quando você reencarnou no ventre da sua mãe biológica. Portanto, ela não pode ser o seu espírito protetor. Ela é hoje um espírito amoroso que Kardec nos ensinou a chamarmos de espírito familiar. Ela é um anjo da guarda para nós também. Nossos avós, os nossos pais que retornaram para o mundo espiritual antes de nós, continuam nos assessorando nessa existência encarnatória, continuam nos protegendo. Ela continua sendo para nós o que a gente chama de um anjo protetor.
um anjo da guarda. Mas ela não é o nosso espírito protetor designado para nos assessorar neste processo de programação reencarnatória e de reencarnação. É o que Kardec chama de um espírito familiar. Tá? O seu espírito protetor você vai identificar logo que você voltar para o mundo espiritual. Como saber, pergunta Elda, quem é o nosso anjo protetor? Eu acho que o meu é a minha irmã que desencarnou criança. Ela tinha 5 anos e eu 7. A resposta é a mesma, Elda. Não é não. Ela é um espírito familiar bondoso que já desencarnou, que voltou, que cuida da gente também, cuida de você. Mas não é o seu espírito protetor. O seu espírito protetor você vai reencontrar quando você desencarnar. Daqui a muito bom tempo, vamos dizer uns 150 anos, tá bom? Para a gente não ficar preocupado com isso. A Sueli Juliane pergunta: quem dorme e acorda toda hora é super rabugenta, negativa, conheço alguém, não direi o nome. Olha no espelho, Sueli Juliane. Você está olhando para um aqui agora, Sueli Juliane, ó, que está falando com você. Dorme e acorda toda hora, é super rabugento, não sou mais negativo. Já agora sou super otimista com relação a isso, mas sou super rabugento, você pode ter certeza. Isso é porque à noite, ao invés de orar com eficiência, e quando sai do corpo, o corpo está dormindo, não orou com eficiência, ao invés de encontrar Jesus no pé da cama, encontra o Genésio, entendeu? É isso que dá. No livro Boa Nova, diz a Rosiane, capítulo Oração Dominical, Jesus conversa com Simão Pedro e fala da importância da oração. Rosiane, Jesus veio para nos ensinar a orar. Jesus, se ele tivesse feito só isso, ele já teria feito tudo o que nós precisamos para vivermos bem no mundo encarnado. Porque Jesus dedicou grande parte da sua curta trajetória como pregador, 3 anos, a nos ensinar a orar e a perdoar. Se a gente não aprende a orar com eficiência, a gente não vai conseguir perdoar nunca. Então, a eficiência da oração dominical é do Pai Nosso, né? Eu só oro o Pai Nosso, mas quem consegue fazer uma oração mais eficiente que o Pai Nosso, mais elevada, que ore. Eu oro o Pai Nosso. A energia pode ser fluidos? Ana Gambini pergunta. Sim, Ana. Mas num nível muito mais refinado. A física quântica, ela dá faz já uma analogia a isso. Fluidos. Né? O físico, o professor de filosofia da Unicamp, como que é o nome dele, meu Deus? Eu passo para vocês depois a referência, mas eu vou me lembrar até daqui a pouco. Ele diz que energia é um conceito da física ainda muito pouco esclarecido. Então, usar o termo energia para substituir fluidos também é perigoso. Tá? Mas eu faço uma analogia com a física quântica, a teoria das supercordas, a supercorda no conceito do Brian Greene, no livro dele O Universo Elegante. Ele fala que a supercorda, que é a porção elementar da matéria, segundo a física quântica, a teoria das supercordas, né? É um filamento de energia. A supercorda seria um filamento de energia que vibra como as cordas de um violino. E de acordo com a frequência vibratória dessas cordas, ela constitui todos os elementos materiais do universo. É exatamente isso que os espíritos nos dizem chamar fluido cósmico universal. E o perispírito é constituído pelo fluido cósmico universal modificado de acordo com a atmosfera de cada planeta. Então, o nosso perispírito é fluido, sim, constituído fluido cósmico modificado pela atmosfera do planeta. Então, se quer chamar de energia, pode, mas tem que ter esse cuidado. Tá? A Sabrina Molica. Boa noite, Sabrina. Professor, mais uma vez obrigada por sua aula. Eu que agradeço a oportunidade dos seus ouvidos bondosos. O nosso espírito protetor, então, não está conosco 24 horas? Não, infelizmente não, Sabrina Molica. Porque nossos espíritos protetores também estão evoluindo.
eles têm que estudar também, eles têm que trabalhar no mundo espiritual. Uma das suas funções, faz parte do trabalho deles, é nos orientar. Mas ele não está à nossa disposição, eu costumo falar isso nas minhas aulas, seminários e palestras, ele não está à nossa disposição 24 horas por dia para ver se a gente vai escolher comer no almoço fettuccine ao pesto ou fettuccine à parmegiana, ou a bolonhesa, né? Não faz fettuccine à parmegiana, mas a bolonhesa. Não, nosso espírito protetor é para nos orientar nos momentos em que a gente está para decidir caminhos existenciais graves, sérios, relevantes, para nos orientar no momento das nossas dores, para nos socorrer nos momentos dos nossos dilemas existenciais. É para isso. Se a gente está se desviando do caminho que a gente programou nessa encarnação, trilhar nessa encarnação, aí ele está. Ele sempre fala aos nossos ouvidos. Ele é a voz de Deus, a voz da consciência nos falando. Mas não é em todos os momentos, 24 horas por dia que a gente está. Né? Por exemplo, amanhã às 11 horas da manhã eu tenho um compromisso sério de assistir uma partida de futebol, acho que entre França e Uruguai, se não me engano. Meu espírito protetor não vai estar nem aí comigo. No final das contas, a decisão é sempre nossa. Mas nos momentos de dúvida, quando a gente ora com eficiência, nosso espírito protetor está sempre nos impulsionando a boa vontade. Se temos um espírito que nos obsidia, tentando nos desviar do caminho, levando para o buraco, para a depressão, pode ter certeza que nesse momento que ele está nos impulsionando para um ato trágico, tem o nosso espírito protetor nos impulsionando para um ato de elevação espiritual, de salvação. Mas a decisão é sempre nossa. A final decisão é sempre nossa. O que ele pode fazer é sempre lamentar nossos equívocos de decisão. Mas eles não estão ao nosso lado 24 horas por dia, não, Sabrina. Infelizmente, eu pensava assim também. Luana. A Luana Rodrigues pergunta: professor, às vezes tenho a sensação de que existem pessoas andando ao meu lado e às vezes enxergo essa movimentação. É como se fosse uma vista turva, estranho. É importante, Luana, muito obrigado pela sua pergunta, porque às vezes pode ser um problema de vista mesmo. Tá? Então, faça como a nossa irmã Carla perguntou. Como é que eu distingo se é uma visão espiritual, se é um problema de vista? Eu, por exemplo, há 2 décadas e meia, pelo menos, eu tenho um problema no globo ocular. Eu não sei exatamente em que parte, quem for oftalmo, quem souber disso, pode esclarecer melhor do que eu, mas eu comecei a observar, quando eu estava assim com a visão parada, num fundo mais escuro, havia algo como uma mosquinha que passava pelo meu campo de visão assim, né? Como se fosse um objeto não identificado, um OVNI, passando no meu olho. E eu identifiquei isso há mais de 2 décadas atrás. E eu fui, na época eu nem sabia que era mediunidade ainda, tá? Eu não sabia que eu era médium. Eu fui no oftalmo, ele falou: não, isso é um fenômeno normal, é como se fosse uma bolhazinha na gelatina do olho, e isso passa. Isso não é problema nenhum. Passa a ser um problema quando essa mosquinha passar a ser um bando de mosquinhas. Até agora não virou um bando de mosquinhas. Então, eu sei que se eu estou parado assim, eu vejo passando alguma coisa, não é uma visão espiritual. Primeira coisa é você investigar se você não tem nenhum problema visual mesmo, no sistema visual. Tá? Depois, investiga os momentos que isso ocorre. Começa a analisar. Primeiro você afasta a questão médica, tá? Orgânica. Depois, você começa a investigar em que momentos isso ocorre. E se você perceber que isso está ocorrendo ou vai ocorrer, uma sugestão que é muito boa: se for um espírito necessitado, você imediatamente coloque no seu sentimento uma prece. A prece é para esses momentos, a prece de sentimento, a prece de coração. Você coloca imediatamente, afasta qualquer sentimento doentio do seu campo sentimental. E isso você consegue através de uma prece fervorosa. Eu já falei isso na aula passada. Às vezes eu estava em restaurantes em São Paulo, em almoço de negócio, e eu percebi alguma sensação estranha.
E aí eu já estava começando a entender a mediunidade. Eu ia para o banheiro, pedia licença, dá licença, eu vou ao banheiro. E ali eu me harmonizava numa prece. Se isso acontecesse no metrô, eu fechava o meu olho e sentimentalmente elevava uma prece a Deus. E conseguia harmonizar. Você percebe isso porque o físico apazigua, pacifica o ânimo, né? Então, a gente precisa investigar para não ficar colocando superexcitação da imaginação onde não há espírito nenhum. Andréia, oi, eu estou com depressão no fundo do poço. Então, que quer dizer que eu estou com um espírito ruim? Oi, Andréia, você não está sozinha não, viu, minha irmã? Literalmente. Muita gente está no fundo do poço. Eu só estou aqui hoje fazendo essa aula porque eu sinto que é meu dever esclarecer isso, porque eu saí do fundo do poço da depressão e pelas informações que eu estou passando hoje. Mas a depressão é um estado que tem três causas concorrentes ao mesmo tempo. Ninguém chega numa depressão que vai para o fundo do poço, como você está dando seu testemunho, e nós somos muito gratos a você por isso. Ninguém chega num estado desse por um motivo só. Um espírito que chega no fundo do poço da depressão, ele traz de existências passadas fragilidades emocionais já, que só você e seu espírito protetor podem saber quais são. Então não acredite em ninguém que está te falando, você fez isso em encarnação passada, por isso que você veio com culpa na consciência, por isso que você é depressiva. Não acredite em ninguém que fale isso, porque só quem tem autoridade para falar isso é seu espírito protetor. E o espírito protetor não vai revelar o que nós fizemos no passado, porque se fosse para revelar o que nós fizemos de equívocos no passado, a gente lembrava. Deus, a lei de Deus é sábia nesse sentido. Mas a depressão tem três causas. Uma dessas é ela, uma é essa. A gente traz fragilidades emocionais das nossas experiências passadas. Outra, a gente comete equívocos aqui nessa encarnação, nessa existência. A gente se relaciona em relacionamentos equívocos, a gente se entrega a vícios de comportamento não muito adequados e a gente frequenta ambientes não muito adequados espiritualmente, desarmonizados. São três causas. E a terceira, aliás, é a influência espiritual. Eu vou dar um testemunho agora que para a gente tratar desse assunto, que é resultado de investigação minha de vários anos. A minha depressão, eu descobri que era esses dois primeiros fatores. Primeiro, eu trazia fragilidades, compromissos espirituais de existências passadas, que me faziam já uma pessoa muito melancólica, uma pessoa facilmente influenciável pela tristeza. Tá? Eu me dediquei depois, já de homem adulto, a hábitos não muito salutares, o hábito da bebida. Consequentemente, frequentava ambientes onde tinha bebida. E sofria a influência de espíritos, como eu disse aqui na revista de 1864, a depressão é resultado da fascinação ou da subjugação, que é um grau de obsessão mais grave. E normalmente é causado por esses dois primeiros fatores, que são pessoais, e esse terceiro fator, que é a influência espiritual, sim. Kardec diz na pergunta 471 do Livro dos Espíritos, eu já li a semana passada, está aqui, pergunta 471 do Livro dos Espíritos. Esse livro aqui você pode estudar, que você vai entender bem o que está se passando contigo. Quando a gente sente angústia e ansiedade, que são sintomas da depressão, é resultado do contato que a gente tem inconscientemente com os espíritos. Mas a depressão não é tão simples assim. Você vai ter que estudar bastante, mas a chave para resistir e modificar o estado depressivo, que é o mais importante, é aquilo que eu estou falando aqui. Recolhimento, meditação, portanto, sozinha, seu quarto, que Jesus fala, quando quiseres orar, se recolha
no seu quarto. E ali, se você não souber orar uma oração mais elevada que o Pai Nosso, eu não sei, por isso que eu oro o Pai Nosso. Eu oro o Pai Nosso. Ali eu choro, ali eu falo com Deus, ali eu ouço a voz de Deus. Foi assim que eu me livrei da depressão. E desenvolvendo o meu sentido espiritual, que é o objeto dessa aula hoje, para perceber a presença dos meus personals obsessors, que me provocam estados depressivos. Mas imediatamente eu identifico e eu oro em benefício deles. Essa é a chave que Jesus nos deu. Amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. Tá? A Ana pergunta se o protetor conhece o protetor da sua irmã. Claro que conhece. A gente não reencarna em família, em grupo familiar à toa. Vou ser sincera, não consigo mais orar. Força! Força! É assim que eles nos dominam, os espíritos que nos entristecidos ao nosso lado. É assim que eles dominam o nosso ânimo. Eles acabam com a nossa vontade, eles acabam com a nossa fé. Insista! Insista. Quando eu comecei esse exercício há 25 anos atrás, eu me reunia, eu e minha esposa, nós não conseguíamos orar um Pai Nosso, nós dois juntos. Jesus diz, onde estiver dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. Nós não conseguíamos verbalizar, porque tem espíritos que não escutam voz do pensamento. Tem espíritos que precisam que nós verbalizemos. Então, se você não consegue, Daniele, orar em pensamento, porque o pensamento vai fugir, o seu pensamento está muito influenciado por um espírito necessitado ao seu lado, verbalize. Se recolha no seu quarto, ou onde você conseguir ficar 2 minutos sozinha e conseguir chorar sem constrangimento, chore. Porque aí o espírito protetor sabe que a gente está sendo sincero. Quando a gente ora chorando, é a prece mais eficiente que tem. A Rosângela Simões e a Kogaki Magalhães. O nosso mentor está do nosso lado todas as horas? Acabei de responder, Rosângela. Não está do nosso lado todas as horas. Ele está do nosso lado nos momentos muito sérios e graves da nossa encarnação. Quando a gente pede, quando a gente ora para ele, aí ele vem. Porque ele não violenta consciências. Ele é um bom espírito. E bons espíritos não violentam consciências. A Sueli fala, professor, dando risada, já tomei um tapa na cara um dia andando na rua. Assustei, mas ri. Fiz prece e segui. É isso aí mesmo, Sueli. É assim que a gente faz. Já tomei rasteira na rua, já tomei tapa na cara. O Divaldo Franco conta que tomou um soco de um transeunte uma vez e esse transeunte foi utilizado mal por um espírito obsessor dele. Isso acontece com a gente, sim. A Cristina Macedo. A ansiedade tem alguma coisa a ver com espíritos? Eu acabei de dizer, Cristina Macedo. Pergunta 471 do Livro dos Espíritos. Ansiedade, depressão, angústia. Kardec pergunta qual é a causa, se é orgânica. Hoje ele perguntaria, é de deficiência de neurotransmissores corticais? E os espíritos dizem, não. Normalmente é efeito do contato inconsciente que vocês têm com espíritos. Eu vou encerrar dizendo o seguinte. A Elda mandou uma outra pergunta. Ficou uma depressão tão profunda que não saía de casa, não comia, tinha medo de tudo. Remédios não adiantava mais. Isso, Elda, é isso mesmo. É exatamente aproveitando esse depoimento da Elda que eu vou encerrar nossa aula hoje. A neuropsicologia, a neuropsiquiatria, a neurociência, na década de 80, descobrindo os efeitos dos neurotransmissores nas sinapses cerebrais, concluíram que os transtornos de comportamento, como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome de pânico, seriam decorrentes, e sobretudo a depressão, seriam decorrentes de desarranjos, desarmonias, deficiências, desequilíbrios dos neurotransmissores das sinapses cerebrais no cérebro.
O Espiritismo, Kardec já analisou isso na sua época, que a neurociência estava começando a surgir naquela época, e já havia uma tese semelhante a essa. Mas não havia condições de nós afirmarmos que não tinha essa influência. Hoje nós já temos condições de afirmar que estes transtornos comportamentais graves, como Kardec diz na pergunta 471, são efeitos dos contatos espirituais. E agora, recentemente, foi lançado um livro por um jornalista chamado Robert Whittaker. Esse livro se chama Anatomia de uma Epidemia. Esse livro foi publicado já há alguns anos nos Estados Unidos, mas foi publicado agora pela editora Fiocruz. E nesse livro, esse pesquisador, esse jornalista, investiga a ação das indústrias farmacêuticas e concluiu a sua pesquisa junto de vários anos, uma pesquisa séria, junto de vários outros neurocientistas, psiquiatras e pesquisadores da neurociência, que a indústria farmacêutica inventou para vender remédio a doença da depressão relacionada a distúrbios de neurotransmissores, serotonina, se não me engano. Serotonina, norepinefrina, noradrenalina, melatonina são hormônios que atuam em neurotransmissores que atuam no nível cerebral. Esse jornalista denunciou a indústria da farmacêutica como ter inventado que depressão tem relação com esses elementos neurotransmissores do cérebro, exatamente para vender remédio, criando essas ciências de investigação relacionadas a comportamentos e deficiências de neurotransmissores cerebrais. Ele denuncia que isso foi uma ação deliberada da indústria farmacêutica, que fez pular os seus lucros de venda de remédio para isso, combate à depressão e outros transtornos comportamentais, de 800 milhões de dólares por ano para os atuais 40 bilhões de dólares. E ele dá referências de outros pesquisadores que dizem que em países como a Nigéria, por exemplo, e a Índia, que tratam depressão, só para dar um exemplo, sem o uso desses elementos, desses químicos, remédios, dessa química cerebral, tem eficiência a longo prazo muito maior do que o uso de elementos químicos para regular transtornos comportamentais como a depressão, por exemplo. O livro se chama Anatomia de uma Epidemia. O autor é Robert Whittaker. Tá? Então, isso vem ao encontro do que sempre diz o Espiritismo. Como diz Kardec, a loucura obsessional, como diz Bezerra de Menezes, o médico, num livro chamado exatamente A Loucura sob Novo Prisma. Os distúrbios de hormônios no cérebro ocorrem, sim, claro, são constatáveis por análises químicas, mas, segundo o Espiritismo, são efeitos dos transtornos espirituais. Não são causa da depressão. A depressão não é efeito de química, de distúrbio químico no cérebro, é efeito de três causas distintas e que geram, sim, geram efeitos cerebrais. Mas isso é uma longa conversa. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, um agradecimento sincero de coração, me proporcionar a oportunidade de dividir com vocês essas minhas investigações, essas minhas dúvidas e essas minhas já deduções fundadas na ciência, na filosofia espírita e, sobretudo, o tratamento que é a elevação moral do Evangelho de Jesus. Esta é a verdadeira cura para os nossos dramas existenciais. Esta é a verdadeira cura para os nossos transtornos de alma. O Evangelho de Jesus. O amor em ação. A caridade encarnada. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.